Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Este lugar está gostoso. Já podemos sentir a presença do Eterno nesta noite. E você tem a oportunidade de, até o término deste culto, sair renovado diante da presença do Senhor, porque o papai está na casa. E eu sempre costumo dizer que quando Jesus Cristo está na casa, alguma coisa acontece. Ele nunca despediu seu povo vazio, e eu creio pelos olhos da fé, Ele não vai despedir você vazio daqui desta noite. Mas creia que você vai sair daqui renovado através da palavra dEle. Amém? Aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 1. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar junto com os irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jean, que nos fez o convite, ao pastor Marcos, que tem nos apoiado no Andrino. Louvo a Deus também, sei que tem neste momento os joelhos dobrados no Rio Grande do Sul, orando pela minha vida, em Dom Feliciano, em Butiá e em Criciúma. Então você veio aqui nesta noite e você vai sair daqui renovado, e eu creio nisso. Não fique apreensivo com o que Deus vai fazer. Apenas mergulhe, porque Ele tem água viva para a tua vida nesta noite. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou neste ano, perante a sua face estou, e neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Baixa a sua fonte. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, e eu creio, ó Deus, que Tu és fiel, vivo e poderoso, e eu tenho certeza, ó Deus, que Tu não vai nos despedir vazio nesta noite, mas eu vim aqui, ó Deus, para receber de Ti, e eu vim aqui, Deus, nesta noite com o intuito de entregar aquilo que o Senhor quer nesta noite. Então eu te peço, ó Deus, abre os nossos ouvidos para que possamos entender, compreender e sair daqui, ó Deus, diferente, não da mesma maneira que entramos, mas com mente diferente, através da Tua palavra. Amém e amém. Tome o seu assento. Quando o pastor Jean nos fez o convite, e logo de início ele pediu um tema para a mensagem. E eu confesso que eu demorei umas 2 semanas para entregar este tema para o pastor Jean. Eu folheava a Bíblia, parece que não vinha nada. E eu perguntei para o papai: Deus, o que Tu queres com a Tua noiva? O que Tu queres falar com a Tua igreja? Todos aqui sabemos que a noiva de Cristo gosta de um alimento que venha saciar a sua fome.
saciar a sua sede. E eu confesso para a igreja que toda vez que eu subo no altar eu fico preocupado, porque não é eu que vou falar para a igreja não, mas sim é o Espírito de Deus através da sua palavra. Então eu tenho uma plena convicção que Deus vai falar com você através dessa palavra. E eu falei para o pastor Jean, o tema da minha mensagem é: quem está te sustentando em tempos difíceis? Quem está nos sustentando? Nós vimos aqui a palavra que nós acabamos de ler sobre o profeta Elias, um profeta que cai meio de paraquedas em um tempo onde estava vivendo uma idolatria constante, aonde o rei Acabe estava acabando com o povo devido à sua idolatria. E se não bastasse, agora Acabe se junta com uma mulher chamada Jezabel, uma sacerdotisa. Agora ela traz os costumes pagãos e começa agora a acontecer calamidades no reinado de Acabe. Acabe não reverenciava mais nada. Acabe agora queria saber só de Baal. Baal, que Jezabel tinha trazido. E se nós vamos ver na Bíblia Sagrada, Baal era o Deus de quase todas as coisas. Antigamente, quando vinha chuva, eles levantavam a mão para o céu e agradeciam a Deus, porque Deus estava lhe dando a chuva. Quando o sol raiava, eles levantavam a mão para o céu e agradeciam a Deus, porque o sol estava raiando. Quando tinha farinha, quando tinha mantimento nos seus celeiros, eles levantavam a mão e agradeciam a Deus, porque Deus estava suprindo. Mas agora, com a chegada de Jezabel, o rei Acabe se une a ela, e agora a adoração é estritamente para Baal. Naquela época eles viviam da agricultura, e eles precisavam da chuva, eles precisavam do sol, eles precisavam do orvalho para que o alimento pudesse chegar na sua mesa. Só que a idolatria estava tão forte, tão grande, que Deus vem e interfere. Nós vamos ver que a idolatria estava a um ponto de, quando a chuva caía, eles levantavam a sua mão para o céu e reverenciavam a Baal, dizendo: viva o Deus da chuva. A idolatria estava tão grande que, quando caiu o orvalho, eles reverenciavam a Baal e diziam: viva ao Deus Baal, porque o orvalho está caindo e nós temos o nosso alimento. O povo estava indo de mal a pior. Só que Deus viu aquilo. E agora Elias chega num cenário daqueles de povo perverso, de povo idólatra, de povo que não reverenciava Deus, mas sim tinha olhos só para Baal. E quando Elias chega naquele cenário, a única coisa que sabe é que Elias veio de Gileade. Elias veio como um profeta, sem as pessoas, sem o rei saber, e começa a profetizar: olha, rei, sobre a minha palavra
Eu acho engraçado que aquele profeta estava tão cheio de Deus, que ele não falou assim sobre a palavra de Deus, não. Ele disse assim sobre a minha palavra, ou seja, ele cria em quem estava dentro dele, e ele podia bater no peito e dizer assim: sobre a minha palavra, Deus vai secar a fonte. Durante um tempo não vai existir mais chuva, durante um tempo não vai existir mais orvalho. Ou seja, Deus estava secando qualquer possibilidade de vida. Deus estava secando naquele momento qualquer possibilidade de o gado vir produzir. Deus estava secando através do profeta qualquer possibilidade da plantação crescer, porque além dele dizer: olha, não vai haver chuva, mas se vir o orvalho pela manhã, vai molhar e a planta vai crescer. Aí o profeta vai dizer: olha, não vai haver chuva e também não vai haver orvalho sobre a terra. Isso é para saber que Deus peleja pelo seu povo. E depois daquela rápida aparição de Elias ali, Elias pega e Deus fala com ele: olha, tu vai sair daqui e vai para o Queride, o rio, e tu vai ficar escondido. Tu vai ficar perto do rio escondido, e eu vou te sustentar. Toda manhã eu vou ordenar que os corvos te levem pão e carne. Eu fico analisando aqui nessa palavra. Será se Elias soubesse o que ia acontecer? Será se Elias teria profetizado? Será se Elias daria o seu peito a bater, sabendo que ele teria que sair dali escondido? Se Deus estava sustentando Elias, talvez Elias, na hora que Deus fala, Elias olha para as casas, olha para os palácios e diz assim: olha Deus, eu quero me esconder naquela casa de 2 pisos, eu sei que ali tem água, tem comida, então eu sei que tu pode me sustentar daqui. Deus disse: não, vai para o Queride, e lá tu vai beber da água de um riozinho que tem. Aí eu fico analisando, e a Bíblia Sagrada vai dizer que perto daquele rio existia um outro rio, um rio maior. Mas só que Deus disse assim: olha, tu vai beber da água do rio menor, porque eu vou te sustentar. É eu que vou te sustentar. Deus estava dizendo para Elias assim: olha, toda manhã você vai levantar, e se você subir no monte, você vai ver um rio grande, mas eu quero que tu beba da água do Queride. É para que as pessoas saibam que é eu que estou te sustentando. A água do Queride é pouca, mas é eu que estou te sustentando. É para que tu saiba que eu te sustento. E toda manhã vinham os corvos trazer pão e carne para Elias. Olha só que interessante. Deus poderia mandar um pombo, poderia. Deus poderia mandar uma águia, poderia. Mas por que Deus manda logo os corvos, o corvo para alimentar Elias? Por que Deus manda logo os corvos, se Ele poderia usar a águia, que é um símbolo de força, que é um símbolo de vigor? Por que Ele não poderia mandar um pombo? Poderia.
Olha só que interessante. O corvo, quando nasce, é filhotinho. Muitas das vezes ele nasce com a pelagem branquinha. E por nascer assim, a mãe corvo muitas das vezes o abandona, o seu filhote. E aquele filhote agora tem que sair e procurar alimento. Ou seja, toda vez que a mãe rejeitava um filhote corvo, era impossível aquele filhote crescer. Era impossível aquele filhote se alimentar. E quem alimentava o filhote corvo? Jó vai fazer uma pergunta. Em Jó capítulo 38 e 41, diz assim: quem prepara para o corvo o seu alimento, quando os seus pintainhos, filhotes, gritam a Deus e andam vagueando sem ter o que comer? É uma pergunta de Jó. E o salmista Davi vai responder em Salmo 147, versículo 8: Ele é quem cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra e que faz produzir a erva sobre os montes. E o versículo 9: que dá aos animais o seu sustento. E eu vou caprichar para você dar um glória a Deus bem gostoso na parte final desse versículo, que diz assim: e o filhote dos corvos que os clama. Ei, sabe quem sustenta o corvo filhote quando a mãe o abandona de bico em bico? É Deus. Deus pega a sua mão pequenininha e vai lá na boca do corvo e o alimenta. Aí eu faço uma pergunta para você: o corvo não planta, não colhe, mas Deus o sustenta. E por que muitas das vezes nós ficamos preocupados em meio a essa pandemia? Ei, se você está aqui, se você levantou pela manhã e recebeu um fôlego de vida, é porque Deus está te sustentando. Ele está te sustentando. Por que as pessoas muitas das vezes olham para ti e dizem assim: ele está bebendo água do querite, que é pouca. Parece que ele está com fome, mas ele está bebendo a água do querite. Quem é que está sustentando a água do querite? É Deus. Porque Elias estava quase de frente ao rio Jordão, e o rio Jordão era farto de água, mas Deus colocou ele ali aonde Deus o pudesse o sustentar. Eu quero dizer para você nesta noite: você chegou até aqui porque Deus está te sustentando. Enquanto você está adorando, Deus está sustentando o teu filho, Deus está sustentando a tua esposa, Deus está sustentando o teu celeiro, Deus está sustentando a tua família, porque Ele não te abandona. Então Deus estava sustentando o corvo. E quanto mais Ele não ia fazer com Elias. Mas só que quando Elias estava ali no querite, a fonte seca, devido à sua profecia lá atrás, onde ele estava sendo mantido por água, naquele riacho seca. E olha só que interessante, eu posso conjecturar nessa noite que Deus chega para Elias e diz assim: Elias, sai daí. Aí Elias olha para Deus e diz assim: Deus, está tão gostoso aqui, Tu está me sustentando com água, Tu está me sustentando com pão, com carne toda manhã, toda noite, por que eu vou sair daqui? Aí eu conjecturo Deus dizendo assim: Elias,
sai para fora, sai daí. Não, Deus, mas aqui está tão gostoso, Tu está me sustentando, toda manhã eu recebo o alimento, toda tarde eu recebo o alimento. O que Deus faz? Deus pega e seca a fonte. O que eu aprendo com isso e quero trazer para a noiva do Cordeiro nesta noite? É que muitas das vezes nós estamos tão acomodados que nós não queremos sair do nosso lugar. Deus está nos sustentando com pão, com água, com carne em meio ao deserto. Em meio a essa pandemia, Deus está nos sustentando com o melhor, muitas das vezes, desta terra. E nós nos esquecemos de cultuar. Muitas das vezes nós esquecemos de entrar dentro do nosso quarto e fazer um culto em secreto com Deus. Deus estava dizendo: sai daí, Elias, senão eu vou secar a fonte. E Elias estava dizendo assim: não, eu não quero sair daqui, porque eu estou sendo sustentado. Deus pega e fecha a fonte. Muitas das vezes Deus fecha a fonte da nossa vida, não é porque Ele nos odeia. Muitas das vezes Deus fecha a fonte na nossa vida, não é porque Ele nos quer o nosso mal, não. É que muitas das vezes Deus fecha a fonte na nossa vida, porque Ele quer um pouco mais de intimidade com Ele. Um pouco mais de intimidade com Ele. Aqueles momentos que nós entramos no nosso quarto e quem sabe a nossa conversa é só Deus e eu. Aí Deus está dizendo assim: olha, eu vou fechar a fonte um pouquinho para você lembrar que é eu que te sustento, mas eu quero um pouco de intimidade comigo, por isso que eu estou fechando a fonte. Aí quando Deus pega e fecha a fonte, Ele levanta daquele lugar. Primeiro Deus sustenta Elias com pão e carne e água. Deus sustenta Elias através de um corvo, que era impossível de estar vivo. Aí Deus pega e pede para Elias se levantar dali e ir até uma cidade para se alimentar. E chega numa cidade, está lá uma viúva, juntando graveto. E Elias pede: olha, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso de pão. Aquela mulher olha para ele e diz: olha, o último alimento que eu tenho dentro do meu celeiro, eu vou fazer para mim e o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Eu creio que Elias na mesma hora se lembrou da profecia que ele mesmo profetizou, porque aquela mulher não tinha um alimento na sua casa, a terra não estava produzindo, a chuva não estava caindo, e Elias precisava se alimentar. Só que Deus trabalha diferente do homem. Aquela mulher tinha só um pouco de farinha. Só que a farinha, para ela vir, ela precisava ser cultivada. Ela precisava ser plantada. E para plantar ela precisava da chuva. E para ela crescer ela precisava também do sol. Mas só que Deus trabalha diferente do homem. O homem precisa da chuva. O homem precisa, aleluia, da chuva para ter o mantimento em casa. O homem precisa do sol para ter o mantimento dentro do seu celeiro. Nós precisamos da chuva. Mas Deus estava dizendo para aquela mulher, entre linhas: mulher, não vai te faltar o alimento enquanto estiver em seca.
E Deus me trouxe aqui nesta noite para profetizar para você nesta noite: não vai faltar o alimento na tua casa enquanto a pandemia estiver existindo. Ei, eu quero ir mais além. Não vai faltar alegria na tua casa enquanto a pandemia estiver existindo. Se você crê nisso, levante a sua mão para o céu. Dá um brado de glória a Jesus, porque Ele está dizendo que está cuidando de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, a tua casa não será atingida, os teus filhos não serão atingidos. Em contrapartida, às vezes o teu filho está lá nas drogas, vai voltar, e você vai dizer: mas como, Deus? É porque Deus está regendo o teu lar. Deus não precisa da chuva para reger o teu lar. Deus não precisa, aleluia, do sol para reger o teu lar. Deus é Deus em qualquer circunstância. Se coloque de pé nessa noite. Você que está em casa, Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus. E Deus me trouxe aqui nesta noite, com bastante tremor e temor, para dizer para você que Deus está cuidando do teu lar. E Deus está dizendo que 10.000 vão cair à tua direita, mais 1.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. A única coisa que Deus quer é que você saia do conforto, saia do querite e venha mais para perto de Deus, porque Ele tem coisas novas para a tua vida. Pastor estava ministrando aqui. Muitas das vezes é fácil adorar quando tudo está bem. Quando tudo parece que está se encaminhando é fácil. Mas quando algo acontece na nossa vida, muitas das vezes nós ficamos de cabisbaixo. Mas isso é normal, porque você é um ser humano. Quando as lutas vêm, a tendência da gente é ficar triste. Muitas das vezes é ficar cabisbaixo. Mas existe uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O diabo está se aproveitando de vidas. Enquanto você está neste templo, o diabo está se aproveitando de vidas para ceifá-las através da depressão, através do desamor. Mas lembra aquele corvo que era improvável? Deus cuidou dele para sustentar Elias. Muitas das vezes pessoas olham para você e dizem assim: é um improvável, não vai além, não vai muito longe. Mas Deus está dizendo: assim como eu sustentei o corvo, eu ia levar a comida na boca deles, eu estou te sustentando nesta noite. Não é para você ficar no seu banco, não é apenas para você vir para a igreja, mas é para sustentar outras pessoas, porque Deus sustentou o corvo e o corvo levou comida para Elias. Então Deus está te sustentando, é para você levar comida às nações, é para você levar o evangelho às nações. Aleluia. Pode louvar. Espírito Santo de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Deus está dizendo para você: quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que
você saiba que eu sinto a tua dor. Não é o conjunto que está dizendo isso, é Deus. Nunca se esqueça. É Deus que está dizendo isso para você. Que o mar eu posso acalmar. Deus está dizendo isso e para eu você. sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido. Está dizendo que cuida de ti. Ele está dizendo que cuida dos teus. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Enquanto a banda está tocando, eu quero fazer um convite especial. Se entrou alguém aqui triste, isso não é normal. Tristeza é normal. Você não é um super-homem, você não é um super-herói. Na nossa vida existem perdas e ganhos. Talvez até aqui você tem só perdido. Talvez até aqui você tem só se escondido. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para ti que Ele cuida do teu sofrimento. Ele cuida de ti. Você vale muito mais que um corpo. Deus está mandando dizer que Ele não vai deixar faltar. Deus está mandando dizer que enquanto houver pandemia, nós vamos ser obrigados a máscara, sim. Nós vamos ser obrigados a manter o distanciamento, sim. Mas tem uma coisa que ninguém pode roubar de nós, e isso está dentro do seu peito, dentro de você, que é o Espírito Santo. Enquanto a máscara não está mostrando, o Espírito Santo vem e faz você sorrir, porque Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando da tua saúde. Ele está cuidando do teu filho. Enquanto você está com as mãos erguidas, Ele está dizendo que está indo dentro do teu lar. E Ele está dizendo que está cuidando dos teus. Então não se preocupe. Apenas creia que Deus está cuidando. E você vai sair daqui, quando chegar no teu lar, você vai ver a mão de Deus dentro do teu lar, e você vai dizer assim: realmente Deus estava me sustentando. Com as mãos levantadas, abaixa a sua cabeça. Deus, a tua palavra nesta noite foi ministrada. Deus, eu falei aquilo que tu quis. Eis aqui, ó Deus, a tua noiva, de braços abertos, ó Deus, de mãos erguidas. E tu está dizendo para cada coração que está cuidando deles. Tu está dizendo, ó Deus, que está entrando dentro de lá, está fazendo reviravolta, está começando a cuidar deles. Você que está dentro do teu lar, Deus está cuidando de ti. Então, Deus, quando nós chegarmos no nosso lar, pelos olhos da fé nós possamos ver o teu cuidado. E olha o que Deus está falando para ti. É bem melhor, pois só eu sei tua
então recebe um abraço meu.